gente. Bom dia, tudo bem? Vamos seguindo aí, então, as nossas revisões, certo? E hoje a gente vai revisar um conteúdo muito importante chamado Plano Cartesiano. Conteúdo que a gente viu ainda lá no início do ano, ainda no modo presencial. E é muito importante para o nosso desenvolvimento aí ao longo de todo o sexto ano, não só do sexto ano, mas dos anos que vão vir aí pela frente, tá? Então, é um conteúdo que a gente tem que estar com ele, ó, bem resolvidinho na nossa cabeça. Tá certo? Pegue seu caderno e vamos começar para você poder fazer as anotações bem bacanas e tirar as dúvidas da nossa aula. Tá certo? Pessoal, então olha só, para a gente começar, vamos voltar um pouquinho aqui na história, falar um pouquinho de René Descartes, né? René Descartes foi exatamente a pessoa que criou, né? Ele foi então o criador do plano cartesiano. Então ele fala, ele consiste em eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas e o vertical de eixo das ordenadas. Então, o plano cartesiano foi desenvolvido por René Descartes no intuito de localizar pontos em um determinado espaço. E aqui ele fala um pouquinho do trabalho, né, enquanto matemático, e tem exatamente esse estabelecimento da relação entre a álgebra e a geometria. Ele fica aí fazendo essa ligação, esse eixo de ligação entre a álgebra e a geometria. Então, foi uma matemática extremamente importante, tão importante que a gente estuda os conteúdos dele, né, até hoje. Então, o que ele vem falando aqui, ó? Se eu pegar aqui o WebPaint, ele fala nada mais que, ó, se eu tiver um eixo aqui e um aqui, lembram disso? Aqui a gente tem o eixo das abscissas, certo? Também conhecido como eixo X. Aqui a gente tem, que é o nosso horizontal, né? O eixo horizontal é o eixo das abscissas. Aqui a gente tem o eixo Y, ou o eixo das ordenadas. Aqui eles se encontram formando exatamente uma angulação de 90 graus, certo? Então, eles são perpendiculares, são dois eixos, duas retas, né? São perpendiculares. E agora a gente vai trabalhar e relembrar todas as relações que foram já vistas aqui no plano cartesiano. Mas o plano cartesiano é isso. E aí, ele fala que ele foi desenvolvido, né? Para localizar pontos em um determinado espaço. Porque se eu coloco um pontinho aqui e pergunto para você, quais são as coordenadas desse ponto? E aí a gente vai ver agora como é que você vai chegar a essa conclusão, ou relembrar, né? Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem o plano cartesiano, né? O eixo Y, eixo vertical, eixo X, eixo horizontal. Algo muito importante que é exatamente, ó, a origem do plano cartesiano é onde o X e o Y equivale a zero. A gente sabe que se eu caminhar para cá, ó, é exatamente a nossa reta numérica. Se eu caminhar para cá, vai aumentando, certo? Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai embora. Se eu subir, ele também vai aumentar. 1, 2, 3. Se aqui é o zero, quem está para trás do zero? Aqui estão números negativos, né? E quem está abaixo do zero? Também, aqui eu também tenho números negativos. Mas agora, no sexto ano, pessoal, o que a gente vai ter que lembrar? A gente vai ter que lembrar que eu tenho duas retas, elas se encontram perpendicularmente, formando um ângulo aqui de 90 graus, onde elas se encontrarem, eu tenho o início, que é o ponto de partida, que é a origem do nosso plano cartesiano. Exatamente esse eixo horizontal é o eixo das abscissas, o vertical, o eixo das ordenadas, e o quadrante que a gente vai realmente estudar no sexto ano é esse quadrante aqui, ó. A gente vai ficar aqui no primeiro quadrante. Os demais quadrantes são importantes demais, mas para as outras séries, né? Sétimo, oitavo, ensino médio. Aí vocês vão ver aí todas as aplicações dos demais quadrantes. Agora a gente vai se ater, vai ficar aqui no primeiro quadrante. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho um ponto que é marcado aqui, o ponto P, e eu pergunto para você, quais são as coordenadas desse ponto? Quando eu pergunto para você quais são as coordenadas desse ponto, eu estou te perguntando assim, ó, qual é o endereço dele?
Se você fosse falar para mim, ele mora exatamente a tanta distância do eixo X e tal distância do eixo Y. É isso que eu estou querendo saber. Qual é as distâncias verdadeiras que ele está do eixo X e do eixo Y? Para isso, o que eu vou ter que fazer? Ó, claro, gente, a gente faz isso de forma quase que intuitiva, mas o objetivo da explicação é exatamente isso. Ó. Então, eu vou encontrar o eixo X e vou encontrar o eixo Y, certo? E aí penso, bom, então ele encontrou aqui o eixo X nesse ponto aqui, ó, 3. Se ele encontrou o eixo X no ponto 3, qual é a distância que ele está do zero? Ele está a 3 unidades do zero. Então, no eixo X, que é o eixo das abscissas, ele está a 3 unidades do zero. Ele está distante do zero 3 unidades. E no eixo Y, ele está distante do zero 4 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, a gente fala que a coordenada do eixo, a coordenada do ponto P está aqui, ó, P 3, 4. Lembrando que sempre o X vem primeiro, né? Então, 3 no eixo X e 4 no eixo Y. E aí a gente identifica, então, a coordenada. Lembrando, ordenada, abscissa. Quando a gente junta a abscissa e a ordenada, as duas formam uma coordenada. Tudo bem? Agora, olha só, eu estou querendo saber quais são as coordenadas dos pontos no primeiro quadrante, certo? É isso que a gente quer saber. Primeiro quadrante a gente sabe que é esse aqui, certo? Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante e é o que vai interessar para a gente realmente. Eu falei para vocês que a gente pode verificar a distância que esse ponto está do eixo, está do zero, que é a origem, certo? Então, se eu verificar aqui, ó, qual a distância que esse ponto está... Foi. Qual a distância que esse ponto A está do zero? A gente vai vir aqui e vai colocar assim, ó. O A, ele está distante, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, 4 unidades no eixo X. E o eixo Y? Tá vendo que ele nem toca, em nenhum momento ele vai passar pelo eixo Y? Então, se ele não passa em nenhum momento no eixo Y, é porque ele é zero no Y. E aqui tem uma dica, quando o ponto for marcado em cima do eixo X, é porque o Y é zero. Do mesmo jeito, olha aqui o C. Esse C, ele é um ponto marcado em cima do eixo Y. Então, como ele é marcado em cima do eixo Y, é porque o X é zero. Então, quais são as coordenadas do C? 0 no X. Tá vendo que ele não passa em nenhum momento pelo eixo X? Então, ele é 0 no X. E no Y, ele é 1, 2, 3. Então, ele é 0, 3. Certo? 0 no X e 3 no Y. Esse aqui é 4 no X e 0 no Y. Ele foi marcado em cima do eixo X, então o Y é 0. Ele foi marcado em cima do eixo Y, então o X vai ser 0. E esse ponto B aqui, olha lá, esse ponto B aqui é fácil. Vamos correr aqui para o eixo X. Vamos correr aqui para o eixo Y. E agora eu pergunto a você, ó, esse B, qual é a distância que esse B aqui, ó, ele não está exatamente aqui, então ele está uma distância do zero, então ele é 1 no X, e o Y é 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é 5 no Y. Ele está a essa distância aqui, ó, do eixo X e está a essa distância aqui do eixo Y. Então, a coordenada dele é 1 e 5. Tudo bem até aí? Então, vamos seguir. Agora, olha só que interessante. Eu tenho o mesmo plano cartesiano, só que aqui é o 0, aqui não mais é 1. Aqui o 1, ele vai correr, ó, com duas casinhas. Então, a minha unidade passa a ser aqui, ó. Aqui é o 1. Vou pegar aqui, ó. Se aqui é 1, aqui é quanto, gente? Aqui é exatamente o 2. Não tem necessidade, mas eu vou colocar. E aqui é o 3, tá vendo? Ó, a mesma escala que a gente usou aqui, eu tenho que usar aqui. Então, se a minha unidade 1, né? Uma unidade equivale a 2 quadradinhos, aqui a mesma coisa. Uma unidade vai equivaler a 2 quadradinhos. Então, aqui 1 e aqui 2. Agora, vamos aqui, ó. Ele quer as coordenadas do ponto. Vamos lá? Quais são as coordenadas do ponto A? Então, no X eu tenho 1,
2, 3. No X eu tenho 3. E no Y, ó, eu estou aqui no ponto A. No Y eu tenho 1, certo? Então, ele tem coordenada 3 e 1. Olha lá, ó, quem ainda tem dúvida, ó, daqui para cá é o meu Y. Olha lá, esse aqui é o Y. E o X estará onde? Olha aqui, ó, o X vai estar aqui. Então, ele tem, no X, ele tem 3, ele está 3 unidades distante do zero, e aqui ele está no Y, ele está 1 unidade distante do zero. Agora, seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente consegue fazer o ponto B. Vou colocar aqui o ponto B. Bom, deixa eu abaixar um pouquinho, senão vai ficar bem rente lá ao quadrado, ao retângulo, né? Então, ó, B. Aqui, ó, eu tenho no eixo X, eu tenho 1 no eixo X, e no eixo Y também 1. Então, a distância de 0 para exatamente o ponto B é 1 unidade, e de 0 é exatamente o ponto B no eixo Y é 1 unidade. Então, é 1 no X e 1 no Y. Coordenadas 1, 1. Aí aqui, ó, o C, vou colocar aqui o ponto C. O ponto C, ó, ele está exatamente aqui. Então, essa aqui é exatamente a referência dele no eixo X, e essa aqui é a referência dele no eixo Y. Então, eu vou colocar aqui o C é 1 no X, e o Y, ele é 2. Certo? E o último ponto, que é o ponto D, certo? O ponto D, ele está distante do X 3, certo? Então, eu estou aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ele é 3 no eixo X, e no eixo Y ele é 2. E aí, então, a gente identifica todos os elementos relacionados, todos os pontos relacionados a essa imagem, que é um retângulo, né? Você já estudou quadrilátero, então, qual é esse retângulo aqui? Qual é a característica dele? Eu tenho lados, ele é um paralelogramo, né? Eu tenho lados opostos, paralelos, e, por ser retângulo, eu tenho 4 ângulos retos, né? Então, vamos seguir. Olha lá, pessoal, agora eu te pergunto a mesma coisa, ó. Quais são os pares ordenados A, D e G? A, D, G e H, né? Então, olha só, olha o A aqui. O A está exatamente aqui, ó. Quais são? Eu quero os pares ordenados. Então, o A eu tenho 2 no X, e no Y eu tenho 3 no Y. Então, ó, o A está aqui, ó, 2 e 3. Vamos para o D, que está aqui, ó. O D está aqui. Quais são os pares ordenados do ponto D? Eu tenho 7 aqui no eixo X, e no eixo Y eu tenho 3. No eixo Y eu tenho 3. Certo, professora, o que você está fazendo? Eu estou simplesmente pegando, ó, o ponto, e eu faço uma linha que vai chegar lá no eixo X, e faço uma outra linha que vai chegar lá no eixo Y. E aí eu identifico o número 7 como X e o 3 como Y. É necessário fazer assim sempre? Não. Aqui é mais para a gente poder identificar o que é, né? Então, ó, o G, ó, se eu for puxar para cá, ele está 7 no X, e o Y, 7. Então, ele é 7, ele é 7 no X e 7 no Y. E o H, ó, o ponto H, aqui no X ele é 5, e no Y ele é 8. Então, ele é 5 no eixo X e 8 no eixo Y. Certo? Ó, se eu puxar uma reta daqui para cá, onde eu vou chegar? Exatamente nesse pontinho aqui, que é o 5. E se eu puxar daqui para cá, onde eu vou chegar? Exatamente no 8. Então, são as coordenadas. Uma referente ao eixo X, eixo das abscissas, outra referente ao eixo Y, eixo das ordenadas. Agora, olha só, reta numérica. Tudo isso para a gente entrar na reta numérica, né? Então, vamos aqui, ó. Observa as ilustrações abaixo. Aqui eu tenho uma régua, certo?
Aqui a gente tem exatamente o nosso... vamos colocar assim, o eixo X do plano cartesiano, que é o horizontal, certo? Aqui é uma régua, ela está numerada aqui 0, 1, 2, até aqui o número 20, certo? Então, aqui eu tenho uma régua, certo? E aqui a gente tem um termômetro, que lembra mais ou menos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, né? E ele também tem aqui uma numeração, trabalhando as questões relacionadas à temperatura aqui desse termômetro, certo? E quando a gente fala em reta numérica, a gente fala em reta numérica inteira e reta numérica decimal. Olha lá. Qual é a diferença entre as retas abaixo? Vem aqui comigo, ó. Eu tenho aqui uma reta, certo? Eu tenho a origem dela tá aqui, 0. Aqui eu tenho do 0, 1, 2, 3, 4. Eu só estou marcando aqui, pessoal, números naturais, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu também tenho a mesma marcação, por quê? Porque eu sei que daqui para cá eu tenho valores positivos, do 0 para cá eu tenho valores positivos. E do 0 para cá, a gente sabe que eu tenho valores negativos. E não são esses valores que a gente vai se preocupar agora no momento. A gente vai se preocupar só com os positivos. Mas vocês sabem que a reta numérica ela é infinita. Ela é infinita aqui para o positivo e ela é infinita para cá, para o negativo. Mas no momento a gente só vai se preocupar aqui com o eixo, com os valores positivos. E aqui, olha só, eu tenho de 0, eu tenho logo imediatamente 1. De 1, imediatamente 2. A gente sabe que entre 0 e 1 tem infinitos números, certo? Que é exatamente esses infinitos números que estão sendo marcados aqui, ó. Aqui a gente pegou, ó, 3, olha onde está o 3, tá bem aqui. E olha onde está o 4. Todos esses números que estão aqui, eles já são decimais. É como se eu tivesse pego o número 3 e o número 4 e tivesse feito o quê? Ó, uma lupa. Tá vendo? Eu coloquei aqui entre o 3 e o 4, eu aumentei. E aí aqui eu sei que eu tenho 3,1, 3,2, 3,3, até o 3,9 para a gente chegar no número 4. Aqui, pessoal, eles ficam muito pequenininhos, né? Mas a gente tem que saber que eles existem. Aí aqui, ó, eu peguei então novamente a minha setinha entre o 3,1 e o 3,2. Olha lá, eu peguei entre o 3,1 e o 3,2. Olha só, aqui está o 3,1 e aqui está o 3,2. E aí a gente novamente ampliou. É como se eu pegasse uma lupa agora ainda mais potente, tivesse ampliado ainda mais. Então, o 3,1 e o 3,2, a gente tem ó, o 3,11, 12, 13, 14, 15, até o 3,19. E aí, a gente vai só abrindo com a nossa lupa, a gente vai abrindo essas medidas. Professor, é importante que a gente saiba o quê? Que a gente saiba que entre um número e outro, eu tenho infinitos números. E talvez, com essa explicação que eu dei aqui, você tenha entendido que os números são infinitos. Eu não posso falar que depois do 1 vem o 2. Nos números naturais, isso é verdade. Só que se a gente trabalhar com o conjunto, né? Conjunto dos reais, que são todos os números aí que a gente conhece, isso não é verdade. Eu tenho infinitos números entre o 1 e o 2. Tudo bem? Isso aqui vai ser importante para quando a gente for fazer a marcação de um número decimal na reta numérica. Agora, olha só. Deixa eu baixar aqui. Aqui, ó. Essa seta está em qual número decimal? Olha só. Se eu pegar agora aqui. Ai, gente, agora ele não vem. Olha lá. Ó, essa seta está em qual número decimal, gente? Se a gente pegar exatamente essa seta aqui, ó, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar aqui, ó, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2 e o 3, certo? Aqui eu sei que esse número decimal, ele está entre 1 e o 2. E eu sei que aqui é 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Então, ó, essa reta, ela vai estar exatamente aqui no 1,7, que é esse ponto aqui. Se eu conseguir pegar esse aqui, aê, consegui. Então, tá aqui, ó. Esse pontinho aqui é exatamente
Opa, aqui. Então, esse pontinho aqui é exatamente 1,7, ou 1 inteiro e 7 décimos. Tudo bem? Agora, olha só. Novamente, eu tenho esse pontinho, essa setinha marcada aqui, ó. Eu sei que ele tá... Aqui eu tenho 0, 1, 2. Eu sei que ele está entre 2 e 3. Ele está nesse intervalo aqui, ó. A gente sabe que ele está nesse intervalo aqui. Certo? Então, ele é 2 e alguma coisa. Ele é maior que 2, ele é menor que 3. Então, vamos ver como que a gente vai conseguir encontrar. Olha lá. Eu tenho, ó, aqui eu tenho 2, 2,1, 2,2. Olha lá, esse ponto está exatamente no 2,3. Então, ele está exatamente aqui no 2,3, certo? Aí aqui, olha só, a reta numérica abaixo ilustra o percurso feito em um dos treinos. A distância já percorrida por Kleber, né, que é o que está grifado aqui em azul, é de, olha só, ele saiu daqui e ele vem pedalando, 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 e ele chegou aqui. Ó, aqui é o 0, aqui tem que ser o 1, certo? O 2, o 3, o 4, o 5, olha lá. Aqui é o 6 e assim sucessivamente. Então, ó, ele já percorreu 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Você está vendo que esse tracinho ele foi marcado exatamente entre o 3 e o 4? Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, eu vou colocar aqui o 3 e o 4. Certo? Então, ele foi marcado exatamente na metade do 3 e 4. Então, a metade eu sei que são 3 quilômetros e meio. Então, qual é a distância que ele já percorreu? Ele já percorreu 3,5 quilômetros. Tudo bem? Dúvidas até aí? Essa marcação é interessante, né? Aqui, pessoal, a gente vai finalizar a nossa aula, certo? E vamos colocar aí alguns exercícios para vocês ao longo da semana, tá bom? Para a gente poder fazer revisão. Beijo no coração, fiquem com Deus.